Sejam muito bem-vindos, eu sou Paula Leal, estamos começando mais uma edição de Oeste Sem Filtro, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 5h45 da tarde. As principais notícias do dia são analisadas pelos nossos comentaristas. Aqui no estúdio, Augusto Nunes, Fabiana Barroso de São Paulo, Coronel Gerson Gomes da Flórida e Ana Paula Henkel de Los Angeles. Guilherme Fiuza segue de férias. E como os nossos programas não são mais transmitidos pelo YouTube, você pode acompanhar nossa programação pela plataforma Rumble. Oeste Sem Filtro também é exibido na plataforma vimeo.com/Revista Oeste. Então, se houver algum problema com o Rumble, o programa segue normalmente nesse outro canal. Hoje é 27 de janeiro de 2023, confira os destaques desta sexta-feira. De convidados e as despesas do jantar de posse de Lula agora são segredo de Estado. Só daqui a 4 anos você vai saber o tamanho da gastança colocada sob sigilo. Na reunião com 27 governadores, Lula diz que o Brasil precisa voltar à normalidade. E nós reunimos alguns aliados de Lula que o presidente agora chama de golpistas. Todos apoiaram o impeachment de Dilma Rousseff. Esses e outros assuntos agora no Oeste Sem Filtro. O nome de Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, foi aprovado ontem pelo Conselho da Petrobras para presidir a estatal. Prats foi indicado por Lula. O ex-senador já se posicionou contrário à privatização da empresa e também questionou a atual política de preços da companhia, que acompanha as cotações internacionais. O nome de Jean Paul Prats ainda será avaliado em reunião de acionistas. E para começar a nossa rodada de comentários e análises aqui no programa Oeste Sem Filtro, eu quero dar as boas-vindas ao Coronel Gerson Gomes. Muito boa noite, Coronel. Não estamos ouvindo. Acho que tem um probleminha com o áudio. Acho que agora sim, né? Agora sim. Conseguiu. Boa tarde, Ana Paula, Fabi, Augusto Nunes. E, Paula, é uma satisfação estar com vocês aí pela primeira vez aqui na Oeste Sem Filtro. Agora do outro lado, né? Porque eu estou sempre do lado de cá assistindo vocês também. Seja muito bem-vindo. Eu começo perguntando ao senhor o que esperar aí dessa nomeação de Jean Paul Prats para presidir a estatal. Bom, o primeiro impacto, né, que nós temos é exatamente a desconstrução de tudo aquilo que ocorreu no governo Temer, numa tentativa da sociedade de reagir a uma situação crítica, e uma das ações assim mais profícuas, né, mais importantes daquele momento de transição do final do governo Dilma Rousseff foi exatamente a lei das estatais. E essa lei foi construída para evitar ou blindar a interferência política nas nossas estatais, e a Petrobras é a joia da coroa, e inclusive foi a sede e o centro de toda a Operação Lava Jato, do Petrolão, e daquilo que nós aprendemos, né, do momento do julgamento, seja do juiz Sérgio Moro, e depois avançando em todas aquelas fases em que a Petrobras era o centro do problema. Quando nós observamos essa primeira providência que foi tomada pelo governo Lula de alterar a lei das estatais, tanto para nomear o Aloysio Mercadante no BNDES e também para nomear um senador do PT para presidir a Petrobras, nós observamos de cara que houve uma instrumentalização dessa legislação, alterando inclusive o tempo de afastamento ou carência, né, de afastamento para assunção desse tipo de função de 2 anos para 1 mês. E, na verdade, o próprio senador ele abriu mão do seu mandato, creio que ontem ou anteontem, há pouco tempo, porque agora essa exigência se tornou, me parece, ultrapassada. É claro que para todo o mercado e para toda a sociedade, a imagem que nós temos é de um tempo de muita dificuldade, em que a empresa novamente estará possibilitando que a interferência política possa ditar os rumos da empresa. Agora, temos que reconhecer que o PT entende que ela é uma empresa estatal e, por ser estatal, ela deva ser um braço do Estado.
Por outro lado, o governo Bolsonaro que saía entende que é uma empresa de capital misto e que deve operar com o mercado e com a menor interferência possível do Estado e do governo. Então, são duas visões diferentes e nós teremos que conviver agora com essa nova perspectiva. Quero dar as boas-vindas também a Fabiana Barroso. Muito boa noite, Fabi. Também estamos com um probleminha de áudio. Tá fechado? Tá fechado, acho que o áudio, Fabi. Enquanto a gente recupera... Quer testar de novo, Fabi? Não, tá fechado. Ana Paula Henkel, muito boa noite, direto de Los Angeles. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, até fui olhar aqui se o meu microfone estava aberto. Se as bruxas da internet querida, hoje, as bruxas da internet, sextou. Muito boa noite, Paula, nossa âncora maravilhosa, Fabi, mestre Augusto Nunes, coronel, um enorme prazer tê-lo aqui com a gente. Um beijo ao Guilherme Fiuza e muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Eu acho que o que resta agora a torcer, né, é que não seja uma tragédia maior do que a que já está anunciada. Tudo que foi feito desde o governo Temer, como o coronel disse, reformas, independência dos poderes, autonomia, como está na Constituição, autonomia do Banco Central, independência intelectual, principalmente, né, as pessoas com dependência intelectual, que eu acho que é a independência que mais mete medo em governante, né? É a independência intelectual, as pessoas pensando por elas mesmas, não esperando que o Estado resolva os seus problemas. E isso, nos últimos 4, 5 anos, desde o governo Temer, diga-se bem a verdade, as pessoas começaram a adquirir essa independência intelectual. E dentro desse contexto, as pessoas elas começaram a apoiar medidas que não eram nada populares, como a reforma da Previdência, por exemplo. A reforma trabalhista, as pessoas não acreditaram nas narrativas, nas mentiras, naquelas manchetes totalmente distorcidas de que direitos constitucionais estariam sendo destruídos, que foi uma balela, nenhum direito foi destruído. E dentro desse conceito maior de independência intelectual veio a importante discussão das privatizações no Brasil, inclusive da Petrobras, até porque nesse debate, né, das pessoas, nos últimos 4, 5 anos, elas entenderam que se há uma competição maior, se primeiro abre, né, esse mercado no Brasil, depois privatiza, lá no final da cadeia, quem vai sair vencendo, quem vai sair ganhando é o consumidor. E por mais que essa administração, eles tentem colocar de uma maneira até autoritária, eu diria, né, o petróleo é nosso, o petróleo é nosso, porém os prejuízos também são nossos, né? Quando acontece o que aconteceu, o que nós vimos nos tentáculos, aí, nos esquemas de corrupção das administrações petistas. Então, essa é uma conversa que, por mais que eles tentem colocar, essa administração tente colocar que vai ser estatal, sim, e vai ser mais um balaio protegido pelo grande Estado onipotente e onipresente, o brasileiro já entendeu que esse osso bom da privatização ele não vai soltar e esse debate ele vai continuar aí firme na sociedade. E como bem lembrou o coronel Gerson, a lei das estatais proíbe a indicação de pessoa que tenha qualquer forma de conflito de interesse para estar na direção da companhia. Prates é sócio de empresas do ramo, entre elas a Carcará Petróleo, que tem como atividade econômica principal a extração de petróleo e gás natural. Ele já anunciou um processo de desvinculação de 3 de suas empresas. Agora são 17h54, estamos ao vivo na plataforma Rumble. Rumble, para todo mundo que está aqui só nos ouvindo, se escreve R-U-M-B-L-E, né? Rumble em português. E o nome do nosso canal, revistaoeste.com/Rumble, para você se inscrever, deixar o seu like, o seu comentário aqui na nossa plataforma.
Carlos Lupe, ministro da Previdência, nomeou Paulo Roberto dos Santos Pinto para assumir uma das secretarias do Ministério da pasta. Em 2013, Pinto pediu exoneração do cargo de secretário executivo do Ministério do Trabalho após ser alvo de uma operação da Polícia Federal que investigava desvios da ordem de 400 milhões de reais. Neste governo, ele vai comandar a recém-criada Secretaria de Regime Próprio e Complementar, responsável por cuidar, por exemplo, das regras de previdência de servidores públicos de estados e municípios. Essa área envolve cifras milionárias de fundos de pensão e já rendeu escândalos de corrupção no passado. Quero dar as boas-vindas, meu boa noite especial, meu parceiro aqui de estúdio, Augusto Nunes. Como já era esperado, o Lula e a sua equipe aí estão montando time, né, com figuras que colecionam histórico de corrupção. O critério para a nomeação é o prontuário, né? Boa noite, Paula, nossa chefe. Boa noite, minha querida parceira Ana Paula Henkel. Boa noite a Fabi Barroso, bem-vinda, como sempre. Coronel Gerson, prazer estar na sua companhia. Boa noite ao Guilherme Fiuza. E acho que cumprimentei todo mundo antes dos que nos acompanham. Eu queria comentar a Petrobras um pouquinho. O Brasil, a turma do Lula, digamos assim, sofre de uma amnésia seletiva interessante. O novo presidente da Petrobras não disse uma palavra sobre o Petrolão. Nós estamos à espera disso. A Operação Lava Jato mostrou que ocorreu no Brasil a maior roubalheira da história. Nenhum exagero. Estou me referindo à história mundial. Nunca houve uma roubalheira dessas proporções. O que transformou a Operação Lava Jato na mais bem-sucedida ação anticorrupção da história também. Muito mais eficaz até que a Operação Mãos Limpas ocorrida na história. O que tem a dizer o governo sobre isso? O Petrolão também não aconteceu. A devolução de dinheiro à Petrobras por parte parte do dinheiro roubado pela quadrilha chefiada pelo presidente da República, onde é que foi parar esse dinheiro? O que foi feito disso? A Petrobras tem que apresentar os números oficiais da roubalheira. A anistia individual concedida ao Lula pelo Supremo não anulou isso aí, não. Queremos saber, não. Vem o novo presidente, que também chegou à Petrobras percorrendo um atalho ilegal. Ele não tem nada a dizer sobre isso. Ele só diz que não vai privatizar mais nada. E, se possível, ele pretende recuperar o pouco que já foi transferido para a iniciativa privada. Então, o que ele tem a dizer sobre isso? O Lula não tem nada a dizer, não aconteceu nada. O Lula critica o governo Temer, critica o governo Bolsonaro e pronto. Ele não fez nada, ele é a alma viva mais pura do Brasil ou do planeta. Então nós continuaremos cobrando, sim. O que é que foi devolvido? Para onde foi esse dinheiro? Quanto se perdeu? E por que insistir nessa política que quase levou à falência uma empresa petrolífera? Não é mole, não, conseguir essa falência, né, numa empresa desse porte. Eles quase conseguiram e vão tentar agora. Então eu posso dizer sim, que a coleção de irregularidades de cada um é que determina a ocupação, o preenchimento de cargos no governo Lula. É só o começo. Quer comentar, Augusto, sobre essa indicação de Carlos Lupe, ministro da Carlos Previdência? Lupe. Nomeou Paulo Roberto dos Santos Pinto, que foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investigava desvio na ordem de 400 milhões, lá em 2013. Quem é que ele vai conhecer de honesto aí para nomear? O Carlos Lupe. O maior momento dele como ministro do governo Dilma foi de se declarar apaixonado pela presidência da tribuna do Congresso. Isso é o Carlos Lupe. Carlos Lupe resolveu ser político porque ele era dono da banca
de jornais frequentada pelo Leonel Brizola, no Rio de Janeiro. O Brizola gostava de ter chefiados. Ele não tinha aliados, parceiros, muito menos assessores. Não. Era um jeito de governar sozinho. Como ele era eficiente como jornaleiro, ele tinha sempre o pouco que o Brizola queria ler, ele virou presidente do PTB, do PDT, né? Com a morte do Brizola, ele já passou a chefia do partido, e o que ele sabe é isso, vender jornais, que vendem cada vez menos, e declarar que está apaixonado pela chefe para não perder o emprego. Agora sim, quero dar as boas-vindas. Fabi Barroso, me ouve? Ouço sim. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana, Augusto, Coronel e a todos da audiência. E eu só queria fazer um brevíssimo comentário em relação ao Jean Paul Prates, que a gente precisa lembrar que uma das tentativas do PT para continuar fazendo o que ele já fez no passado é derrubar a política de preços, né, o PPI da Petrobras. Então, depois que foi consumada a indicação dele e a nomeação e etc., as ações da Petrobras já realmente despencaram, porque o mercado vê com bastante desconfiança a indicação política, né, e meramente política, e pior, dessa política que representa um passado que a gente já sabe que teve, inclusive, condenações. Então é isso, vamos rumo ao passado, novamente. Coronel Gerson, o Augusto já relembrou aqui um breve histórico de Carlos Lupe, mas ele foi ministro do Trabalho e Emprego no governo do PT até 2011, quando foi acusado de um esquema de cobrança de propina por meio de contratos com ONGs. E agora, então, nomeando Paulo Roberto dos Santos Pinto para assumir uma secretaria no Ministério da Previdência. Me chama a atenção, obviamente, a montagem do Ministério, né? Essas 37 pastas foram distribuídas segundo um critério de formação de uma base parlamentar ou de um apoio dentro do Congresso Nacional, e o PDT foi uma peça que foi considerada com bastante cuidado, porque o Carlos Lupe, ele é o presidente do PDT hoje em dia, né? Ele traz consigo toda uma articulação política, mas o que me chama a atenção não é nem essa nomeação, mas uma outra nomeação que ele fez que chamou bastante atenção. O Lupe, ele se autonomeou, ele como ministro se autonomeou, né, para um cargo remunerado ali no Conselho de Administração do SESC, e que tem ali um salário de quase 40 mil. Adicionais ali até ao que ele recebe como ministro, que também não é muita coisa, mas quando eles recebem essas pastas de porteira fechada, como voltou a se fazer agora no Brasil, essa talvez tenha sido uma das grandes modificações do governo Bolsonaro, quando entende que os ministérios deveriam ser ocupados por pessoal técnico e não serem entregues aos partidos políticos. E essa prática que retorna agora no governo Lula traz consigo essa possibilidade, por exemplo, do próprio ministro, sem nenhum escrúpulo, escolher as pessoas que ele vai nomear, inclusive do seu próprio partido, e entregando determinadas coordenações para o partido em que se possibilita várias aplicações do orçamento. Isso dá um poder político muito grande junto às bases, mas me chamou a atenção, mais do que essa nomeação, Paula, a nomeação que ele fez de si mesmo no SESC, o que, para mim, já nos mostra uma certa indicação do tipo de administração que nós podemos esperar ali na Previdência, agora no governo Lula. Agora 19h04. O presidente Lula fez hoje uma reunião com os 27 governadores. A primeira parte foi aberta à imprensa e transmitida pelas redes sociais de Lula. Ele disse que o Brasil precisa voltar à normalidade. Temos esse para a gente estabelecer uma nova relação entre os entes federados desse país. Ou seja, tentar fazer com que o Brasil volte à normalidade, em que conversar não é proibido, reivindicar não é proibido, se queixar não é proibido. Lula também criticou políticos que recorrem ao judiciário a todo momento quando perdem uma demanda no Congresso Nacional.
Nós temos culpa de tanta judicialização. A gente perde uma coisa no Congresso Nacional, ao invés de a gente aceitar a regra do jogo democrático de que a maioria vence e a minoria cumpre aquilo que foi aprovado, a gente recorre a uma outra instância para ver se a gente consegue ganhar. É preciso parar com esse método de fazer política. Augusto Nunes, Lula falou em volta à normalidade, que vai muito ao encontro de um artigo que o brilhante J.R. Guzzo escreveu para essa edição da Revista Oeste, que já está no ar no nosso site, revistaoeste.com. Vou te pedir para ler um trechinho. Bom, o Zé Roberto Guzzo escreve sempre artigos primorosos, né? Mas esse é especialmente admirável. Eu vou ler esse trecho e ao longo do programa vou tentar ler mais um pouco, mas não deixem de assinar a revista para conhecerem a íntegra, né, do artigo escrito pelo Zé Roberto Guzzo. O principal comprovante da trava geral que o país vive neste momento é a recusa do governo em fazer qualquer movimento que possa se conectar com a ideia básica de produzir. É claro que nenhum governo pode apresentar resultados em um mês. Já está muito bom se realmente fizer alguma coisa que preste em 4 anos, ou pelo menos se não piorar muito aquilo que se tem hoje. Mas o problema, visível a cada gesto do presidente ou de quem manda em algum pedaço de seu governo, é que está sendo feito um esforço inédito na história deste país para não se chegar a resultado nenhum nunca. O Brasil precisa de emprego, de renda e do investimento indispensável para uma coisa e outra. Precisa de mais competição para que se possam gerar produtos de melhor qualidade, em maior escala e a preços menores. Precisa de assistência médica mais decente da que recebe hoje, de água e esgoto e de mais proteção contra o crime. É uma agenda absolutamente básica e o governo, até agora, está fazendo questão fechada de só tomar decisões frontalmente contrárias a tudo isso. É pior do que ficar parado, é andar para trás. Eu acho que o Guzzo resumiu, repito, brilhantemente o que está acontecendo. Agora, o Lula vem falar em normalidade. Depois de, vamos tratar do assunto, depois de acusar de golpistas até ministros do seu governo, que votaram a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff, que o Lula qualifica de golpe. O Lula diz o contrário do que faz. Como normalidade, ele aposta sempre no confronto. Ele acusa o ex-presidente Jair Bolsonaro por tudo. Por tudo. Como eu disse outro dia, daqui a pouco será responsabilizado pela Guerra do Paraguai, tá? Ou pelos conflitos que houve com os primeiros portugueses que chegaram ao país e os indígenas que moravam aqui. Responsável por tudo. Ele, Lula, não é responsável por nada. E não explica os escândalos em que se meteu, porque acha que o perdão que ele conseguiu no STF apaga a capivara extensíssima que ele conseguiu produzir. Bom, como bem lembrou Augusto Nunes, ele lê um trecho do artigo de J.R. Guzzo, mas você pode ler o texto na íntegra acessando o site da revistaoeste.com e realizando a sua assinatura. Você que está acompanhando o nosso programa Oeste Sem Filtro, gosta do nosso conteúdo, mas ainda não é assinante da Revista Oeste, é só entrar no site revistaoeste.com/assine ou apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela. Com a assinatura, então você vai ter acesso a esse texto de J.R. Guzzo, mas também de Augusto Nunes, Ana Paula Henkel,
General Vilas Boas, Bruno Meyer, Dagomir Marquesi, um timaço de jornalistas que toda semana escreve textos exclusivos aqui para nossa revista digital. Lembrando que a gente não aceita financiamento público de empresas públicas, por isso a sua assinatura ajuda a financiar projetos aqui como Oeste Sem Filtro, Estúdio Oeste, Oestecast, As Liberais e todo o nosso time de jornalistas independentes. Então convido você que está nos acompanhando aqui no Oeste Sem Filtro a assinar a Revista Oeste para conferir os textos que saíram hoje, fresquinhos, no site da Revista Oeste. Ana Paula Henkel, quero te ouvir em relação a essa declaração aí do Lula sobre a volta à normalidade e também a crítica sobre judicialização da política. Ele precisa dar esse recado ao Randolfo Rodrigues, que é o maior cliente aí do STF, né? Foi exatamente o que eu escrevi aqui, Paula. Bom, essa declaração do Lula... eu não sei se ele estava fazendo algum tipo de piada, colocando algum sarcasmo, porque tudo que ele disse ali, temos que parar com essa judicialização da política. Olha, durante 4 anos, o presidente Bolsonaro falou um A e o Randolfo Rodrigues estava com alguma petição, com algum documento na porta do Supremo Tribunal Federal, ou no plenário, né, discursando ali de maneira inflamada os absurdos do executivo, inclusive ações que são prerrogativas exclusivas do executivo. Depois o presidente disse que agora que tem que poder conversar, se queixar, perguntar. Eu não sei em que país o presidente Lula ele anda prestando atenção, mas existem jornalistas censurados, inclusive o nosso querido Guilherme Fiuza, contas bancárias bloqueadas, passaportes retidos, existem advogados que não têm acesso aos inquéritos, que as investigações que correm sob sigilo, mas os advogados não têm acesso. Nós temos parlamentares que estão sendo perseguidos nas redes sociais também, as contas sociais estão sendo derrubadas, agora já há uma perseguição para que alguns parlamentares nem iniciem o seu mandato agora em fevereiro. Então, que normalidade é essa onde há uma perseguição política a um lado do espectro político ideológico? É como se estivéssemos vivendo o macartismo à la Brasil, né? Uma coisa assim, é muito óbvia essa perseguição. Flávio Dino, por exemplo, o ministro da Justiça, recentemente disse que temos que impor algumas restrições às redes sociais, algumas postagens, elas têm que ser derrubadas num período de 2, 5 horas, alguma coisa assim, ou seja, o Ministério da Verdade, porque é aquela velha história, né, Paula? Quando você coloca combate à desinformação, combate às fake news, a atos antidemocráticos, e não especifica exatamente qual é o combate, tudo que eles não gostam de ouvir vai cair nesse balaio e vai se tornar uma perseguição política. Para finalizar, Paula, de novo, eu estou vendo acontecer no Brasil o que aconteceu aqui logo depois que Donald Trump saiu da Casa Branca, Joe Biden entrou, as ações políticas sociais, econômicas, as reformas, enfim, tudo que foi colocado para a sociedade americana foi um desastre, já que o Partido Democrata hoje, aqui o Coronel pode até falar mais sobre isso também, ele que também mora aqui nos Estados Unidos, hoje o Partido Democrata é um partido de extrema esquerda, ou seja, não sabe fazer conta, liga a impressora de dinheiro de uma forma absurda, inflação, enfim. E o que acontece? Para esconder a realidade imposta por essas políticas públicas que nunca dão certo com a esquerda, o que acontece na imprensa é o nome de Donald Trump o tempo inteiro, ou seja, parece que a novela vai se repetir no Brasil. Vamos começar a ver Bolsonaro isso, Bolsonaro nos Yanomamis, Bolsonaro aqui, Bolsonaro ali, exatamente para tentar camuflar políticas que nós sabemos que Haddad vai dar algum jeito na nossa economia. Acho que não, né, Paulo? Fabi, queria te ouvir especialmente em relação a essa crítica de Lula sobre a judicialização da política e essa interferência entre os poderes, né, judiciário, executivo e legislativo.
achei um tanto jocoso até, né? Para não falar outra palavra um pouco mais indelicada. É justo ele que ficou lá jogando os dados do judiciário até sair o número, né, da soltura dele. Então, é ridículo isso, ele tem uma banca enorme, né, de advogados que não param de trabalhar, judicializam qualquer coisa. Então, para ele é muito confortável ele dizer que imagina agora os políticos que estão acostumados a judicializar tudo. Ele fez isso exatamente como político, individualmente também, para voltar como político. E o pior de tudo, né? Ele sabe muito bem que o líder dele na Câmara, no Senado, desculpa, o Randolfo Rodrigues, é o maior protagonista disso tudo, né? É justamente a pessoa que tem um balcão de negócios lá no STF, no Supremo, e judicializa até coisas que realmente não cabem, né? Não é de competência do STF. Então, acho que ele quis fazer uma brincadeira, não é possível. E como a Ana falou, assim, chega a ser ultrajante nós ouvirmos isso, né, do Lula, porque justamente estamos aí com vários problemas no judiciário e é real, né, que mais e mais advogados reclamam dos mesmos fatos, não conseguem defender seus clientes porque não têm acesso aos autos. Agora, a última novidade péssima do nosso judiciário são os advogados que tentam defender as pessoas que foram detidas lá no 8 de janeiro e também agora não tem acesso a eles, né? Então, foi pedido um kit higiene para os advogados estão levando, e a próxima data que existe é dia 10 do próximo mês. Imagine só se esse pessoal tiver que contar com o kit higiene que foi solicitado para as famílias, e só dia 10 é a próxima vaga que o advogado tem que ir lá levar pessoalmente. Então, é disso que nós estamos falando, é disso que o Lula brinca, é desse judiciário que foi, sim, politizado e pela esquerda. E depois da reunião de Lula com os 27 governadores, uma carta em defesa da democracia foi divulgada pelo Palácio do Planalto. No documento, os governantes se comprometem com a estabilidade institucional e social do país. A chamada Carta de Brasília anunciou ainda a criação do Conselho de Federação. Ele será formado por representantes da União, dos estados e dos municípios. O objetivo é definir uma agenda permanente de diálogo. Coronel Gerson, gostaria de ouvir o senhor a respeito dessa carta que foi assinada hoje. A última carta que eu me lembro que utiliza, né, o nome democracia, aquela que foi assinada em São Paulo, ela foi, em poucos dias, tornada um grande exemplo de hipocrisia. E grande parte daqueles signatários já se viram em poucas semanas, e agora depois da eleição e dos primeiros atos do governo Lula, já se aperceberam, talvez, da forma como eles foram atraídos para assinar um documento que usava a palavra democracia de uma forma muito vil. Da mesma forma, nós observamos nesse início do governo Lula. Quando se fala desse pacto federativo, desse conselho federativo em que estados, municípios conversarão com a União, o que eu observo é o oposto, já que a Ana Paula citou, né, da minha experiência, eu aqui no Atlântico, ela lá no Pacífico, mas aqui nos Estados Unidos, a verdade é que para o cidadão, a administração ela acontece dentro daquele princípio da subsidiariedade, ou seja, a vida importa dentro da sua comunidade, dentro do seu county, do seu condado, dentro do seu estado. E, por último, você lembra o que existe no nível federal. São poucas coisas do nível federal que interferem na vida do cidadão. E o que o presidente Lula, me parece, que começa a tentar se transformar é no protagonista da administração e da gestão do país, na contramão daquilo que o próprio presidente Bolsonaro e o Paulo Guedes, por diversas vezes, repetiam de mais Brasil e menos Brasília. Esse tipo de iniciativa parece que atrai ou traz ao presidente Lula o protagonismo, ele tenta, de uma articulação político-administrativa que vá facilitar a vida dos estados e vá facilitar a vida dos municípios. Quando, na realidade, nós já experimentamos isso nos últimos anos, o Brasil avançou muito quando exatamente
os municípios e estados ganharam mais autonomia em relação a esse centralismo federal. Eu espero que nós não retrocedamos nesse sentido, da mesma forma que houve aquela primeira Carta da Democracia, essa segunda, ela traz no seu bojo muitas hipocrisias e me parece que esse conselho é apenas mais uma dessas incongruências. E aí, Augusto Nunes? Bom, vai falar por mim um parágrafo do artigo do José Roberto Guzzo, publicado na edição desta, que saiu hoje, Fresquinho, da Revista Oeste. A grande ideia fixa do Lula, modelo 2023 e do seu governo, é a repressão a quem não concorda com ele e, sobretudo, a quem pretende criar no Brasil e, sobretudo, a quem não concorda em público. Quantos empregos o presidente pretende criar no Brasil com o controle social da mídia? Quantos por cento o PIB vai aumentar com isso? Ou quantos bilhões em investimento produtivo vai sair daí? O governo já tinha anunciado seu projeto de mudar o Código Penal para criminalizar as manifestações de rua que julgar inconvenientes. Os crimes de, aspas, golpe de Estado e de, aspas de novo, abolição violenta do Estado de Direito, previstos no artigo 359 do Código Penal, só podem ser cometidos hoje se for usada violência ou grave ameaça. Lula quer incluir nisso os protestos públicos que julgar antidemocráticos. Seu último feito foi anunciar a criação de uma Secretaria Nacional de Promoção da Liberdade de Expressão, apresentada pelo consórcio da mídia como um órgão destinado à virtuosa tarefa de combater a desinformação. É um desvario de classe mundial. Desde quando, na história humana, a liberdade de expressão precisou ser promovida por um governo? Como promover a livre opinião montando uma equipe de vigilantes para controlar o que se diz, se mostra ou se escreve nas redes sociais ou nos meios de comunicação? O que eles vão fazer ou tentar fazer é censura. Vão proibir unicamente isso. Ou alguém imagina que vão incentivar a crítica ao governo e aumentar a liberdade de expressão? O Lula de hoje e os extremistas, aventureiros e assaltantes do erário que controlam todos os postos-chave do governo e parecem, cada vez mais, falar e decidir por ele, não têm compromisso com o mundo das realidades. Ignoram que o Brasil precisa trabalhar para prover as necessidades básicas de 215 milhões de pessoas. Estão querendo criar um Brasil só para eles. Esse é mais um trechinho aí do texto de J.R. Guzzo, que já está no ar no site da revistaoeste.com para conferir esses e outros textos. Corre lá no nosso site, se você ainda não é assinante, só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou entrar revistaoeste.com/assine. A gente espera você aqui na Revista Oeste. 18h23. O presidente Lula vem insistindo na fantasia segundo a qual Dilma Rousseff não foi punida com impeachment, foi vítima de um golpe. Essa farsa é reapresentada cada vez com mais frequência. Vamos rever um trecho do discurso que fez na recente passagem pela Argentina. Vocês sabem que depois de um momento auspicioso do Brasil, ustedes saben que después de un momento auspicioso de Brasil, quando governamos de 2003 a 2016, cuando gobernamos entre el 2013 y el 2016, houve um golpe de Estado, se cometió un golpe de Estado, se derrubou a companheira Dilma Rousseff com impeachment, se la sacó a la compañera Dilma Rousseff, a primeira mulher eleita presidenta da República la do primera Brasil. mujer electa presidenta. Lula está rodeado de ministros e aliados que foram favoráveis ao impeachment. O processo cumpriu todos os requisitos legais e constitucionais. Ao qualificar de golpe o impeachment de Dilma,
Lula atinge 7 ministros que acabou de nomear. Todos apoiaram, com palavras ou votos, a punição da governante que exagerou nas pedaladas ilegais. Entre eles está Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio. Veja o que Alckmin disse em uma coletiva no dia 10 de dezembro de 2015. Está previsto na Constituição brasileira, a Constituição não é golpista. Aliás, o PT pediu impeachment do presidente Collor, do Itamar Franco, do Fernando Henrique, só não pediu do Lula porque é do PT. Então, é o rei do impeachment, né? Não tem nenhuma justificativa para vir com essa história de golpe. Na campanha eleitoral de 2022, Lula disse que Alckmin foi contra o impeachment. A entrevista foi dada à Rádio Bandeirantes do Rio Grande do Sul. Isso que não é verdade. Geraldo Alckmin era contra o impeachment de Dilma? O Geraldo Alckmin não só era contra, como ele pediu um parecer de um advogado que deu um parecer contra o impeachment. Não, por favor, sabe, não fale isso, porque o Alckmin é um homem, sabe, de bem e é um companheiro que vai me ajudar de forma extraordinária a consertar esse país. Vamos acompanhar o voto da atual ministra do Planejamento, Simone Tebet, do plenário do Senado. A sessão começou na manhã de 9 de agosto de 2016 e se estendeu pela madrugada. Por 61 votos a 20, o Senado cassou o mandato da presidente, mas manteve seus direitos políticos. Pelos crimes de responsabilidade fiscal cometidos pela senhora Presidente da República no ano de 2015, mas principalmente pelas consequências nefastas a esta e às futuras gerações que pagarão esta conta, fruto dessa irresponsabilidade fiscal, por todo o mal que causou e está causando à população brasileira. Eu voto a favor do impeachment da senhora Presidente da República, mas mais do que tudo, voto na esperança de melhores dias. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e candidato de Lula à reeleição, também disse sim ao castigo de Dilma Rousseff. Vamos relembrar. A decisão se baseia no entendimento de uma parte considerável da comunidade jurídica brasileira, inclusive da respeitadíssima Ordem dos Advogados do Brasil, em respeito ao meu glorioso histórico PMDB de Minas Gerais e, sobretudo, em razão da vontade, uma vontade manifesta, clara e sincera do povo de Minas, terra de Tiradentes, e de todos os brasileiros, o meu voto é sim. Os outros ministros que apoiaram o impeachment são o da Defesa, José Múcio, a do Meio Ambiente, Marina Silva, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, o da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e o ministro da Pesca, André de Paula. Ana Paula Henkel, quero te ouvir. Pode comentar todos os votos, alguns votos, porque a internet não perdoa. Olha, Paula, eu não sei nem por onde começar, porque a internet é realmente para a gente se lambuzar no passado desses hipócritas, né? Não tem outro nome, não dá para dourar a pílula ou falar de maneira mais calma. São hipócritas, um bando de hipócritas. Essas falas, esses vídeos, esses votos, as entrevistas, voltando aqui no nosso outro assunto, a tal cartinha da democracia, não, que vamos ter um grupo para discutir sempre, de maneira constante. Isso quer dizer, o velho toma lá da cá, vem aqui, senta aqui no meu sofazinho, que eu te ajudo e você me ajuda. Eu coloco o recurso federal ali para você e você não me perturba. E é exatamente o que comanda essa gente, Pacheco, Simone Tebet. A Simone Tebet, esse vídeo foi do impeachment, há alguns anos. Mas existem vídeos da Simone Tebet depois do primeiro turno, em 2022, quando perguntada se ela apoiaria o Lula, se ela aceitaria o ministério do Lula, se o Lula vencesse, ela categoricamente não, de jeito nenhum, não. A corrupção do PT e a Lava Jato e os bilhões devolvidos, porque não tem como. Dona Marina Silva,
ela foi castigada pelo PT, pela turma ali da dona Dilma Rousseff. Ela teve a reputação aí, espalharam uma narrativa sobre a Marina da Silva há alguns anos, e aquilo ela apanhou nas redes sociais. Então, o que nós vemos porque hoje o presidente Bolsonaro, ele saiu, mas existe um legado, existe Zema, por mais que não estejam 100% alinhados ao presidente Bolsonaro, e isso é uma coisa que a direita no Brasil precisa aprender com a direita americana. Partido Republicano tem conservadores, tem liberais, tem libertários. Há uma briga maior. No Brasil, existem sim diferentes vertentes da direita, e isso que nós precisamos entender, que há um mal maior, que é esse universo do PT, onde o universo ele gira em torno de uma pessoa só o Lula. Qualquer um que tente aparecer, um Ciro Gomes, uma Marina, uma Simone Tebet, o que acontece? O sistema do petismo é pesado. A aparelhagem que eles conseguiram fazer é pesado. Eles são uma máquina de destruir reputações. E aí agora estão todos de joelho. Já no outro lado, o presidente Bolsonaro, temos o Zema, temos o Tarcísio, temos Nicolas, temos Marcel Van Hatten, muita gente que no futuro pode incomodar. E esses também serão os próximos perseguidos pelo PT, é o que eu arrisco a dizer. Fabi Barroso, quero te ouvir. O Lula insiste aí nesse discurso de reescrever os fatos com o golpe, e 7 ministros dos 37 declararam aí apoio ao impeachment de Dilma Rousseff. Eu vou fazer um pedido aqui, quem sabe os ministros do STF estejam ouvindo, né, e façam a gentileza, por exemplo, o ministro Barroso, ao invés dele indicar um livro, né, como ele faz todas as sextas-feiras, lembrando que hoje é sexta, ele poderia então indicar a leitura do processo de impeachment para o Lula, que é presidente do Brasil, porque ele está produzindo uma fake news. A pergunta que fica, todo brasileiro comum se faz é exatamente essa, né? Se eles vão ou não colocar o Lula por produzir fake news. É ultrajante, mais uma vez, né, essas falas do Lula, e já os ministros dele, né, dos 37, já se posicionaram, mas as falas do Pacheco me pegou uma parte aí que ele fala a respeitadíssima ordem dos advogados no Brasil. E aí eu fiquei pensando que talvez em 2015, que foi as falas dele, talvez eu pensasse isso também. Mas hoje sou obrigada a discordar disso, né? Não tem nada de respeitoso, ao contrário, não conseguem nem mesmo emitir uma nota quando um absurdo desse é dito, né, pela pessoa que está liderando o governo, o Estado brasileiro, né, que no Brasil você junta as duas funções. Então é algo assim, é vexatório. E eu realmente gostaria de saber qual a opinião dos ministros que adoram dar opiniões fora dos autos, né, do processo, o que eles pensam a respeito que Lula disse para o mundo inteiro que tivemos um golpe no Brasil e que o impeachment, que de verdade nem prejudicou a Dilma, foi fatiado em favor dela, né, para não ter os seus direitos cassados, e permanece essa história do Brasil que eles estão tentando reescrever. Mas história recente, então tá a internet aí que não deixa a gente esquecer. Excelente recorte de vídeo. Coronel Gerson, vou adicionar também outro personagem, Michel Temer, que também foi chamado de golpista pelo presidente Lula nessa semana, né? É verdade. E o presidente Temer, o ex-presidente Temer, ele se manifestou, inclusive, com uma nota oficial. Ele tem um perfil muito discreto, não costuma fazer declarações assim. Ele se retirou, né, do silêncio, porque percebeu dois aspectos importantes dessa fala do presidente Lula. O primeiro é que ele usa a expressão golpe de Estado e usa essa expressão tanto na Argentina quanto no Uruguai, porque ele repetiu e até foi mais enfático esse mesmo discurso no Uruguai logo depois. Quando um presidente fala mal do seu país no exterior, isso já é de péssimo, pelo menos de péssima atitude. Mas quando ele fala mal do sistema político do seu país
E pior, fala mal de ex-presidentes, como o presidente Lula continua tendo esse hábito, inclusive chamando o ex-presidente Bolsonaro de genocida e se referindo ao próprio presidente Temer como partícipe de um golpe, ele, na realidade, está olhando insistentemente no retrovisor, ao invés de assumir o seu governo e partir por uma administração que seja propositiva. É como se ele tivesse que lidar com uma herança, que no passado o PT usava muito a expressão herança maldita, se referindo ao governo Fernando Henrique. Agora ele terá que lidar com uma herança bendita. Por que uma herança bendita? Porque a população tem números, ela tem teve uma oportunidade não de experimentar um golpe de Estado por ocasião do impeachment de Lula, mas um golpe de sorte. E por que eu digo que é um golpe de sorte? Eu cheguei já a falar em alguns grupos, na época, que se eu pudesse propor, eu colocaria estátuas de Dilma Rousseff em várias partes do país, patrocinadas exatamente pelo movimento liberal e até pelos conservadores. Porque a eleição desse amálgama de liberais e conservadores que aconteceu quando se junta uma proposta de um Paulo Guedes com o Jair Bolsonaro, ela só foi possível por causa da debacle petista, daquela péssima administração de Dilma Rousseff, que ocorreu exatamente pelas consequências do segundo mandato de Lula. Então, esse período do PT no governo gerou uma crise tão profunda que nos levou ao impeachment de Dilma Rousseff. Então, a nação teve um golpe de sorte, na verdade, porque Temer fez uma administração de 2 anos, ali uma administração tampão, em que conseguiu, sim, corrigir várias das coisas ali no nível emergencial, mas nós tivemos 4 anos de uma experiência completamente diferente, diametralmente oposta à proposta do governo do PT. Então, hoje, por causa desse golpe de sorte, a população tem como fazer um contraponto, sim. Hoje nós sabemos e já temos a possibilidade de ter uma direita, né? Nós podemos entender pela primeira vez desde a redemocratização o que é uma proposta social-democrata, uma proposta socialista, uma proposta até mesmo de um socialismo arcaico ali na América do Sul, marxista, de uma proposta liberal conservadora. E vai ser muito bom. Eu fico feliz que o presidente Lula queira estabelecer esse contraponto, mas não com um golpe de Estado, mas, volto a dizer, com um tremendo golpe de sorte que a sociedade brasileira teve. E aí, Augusto, quer destacar um desses vídeos aí que nós acabamos de acompanhar? Eu fiz algumas observações. O Lula, ele vive dizendo isso aí, né? Foi a primeira presidente mulher a ser eleita. E daí? E daí? Eu acho que configura um momento histórico, por exemplo, a obtenção do direito de voto pelas mulheres, em 1930. Isso é importante. Mulher pode votar, pode ser candidata, isso é um avanço. Agora, a candidatura de uma mulher, ela pode levar ao poder uma Margaret Thatcher ou uma Dilma Rousseff. Porque a condição feminina não é critério para você votar. Isso acho uma maluquice. O Brasil adora dizer isso, né? Poderia dizer também, levou a presidência, o Lula foi o primeiro presidente que também que é ex-presidiário. Isso é um ineditismo. Então, primeiro, quero dizer que ser mulher não significa nada, em princípio, numa eleição. Vamos parar com isso. Aí o Lula, aliás, dizia que o ministro Joaquim, quando ele nomeou, ele dizia assim, fui eu quem nomeou o primeiro ministro do Supremo negro. O Joaquim ficou indignado porque ele passou a se perguntar e perguntar aos outros. Mas eu fui nomeado porque sou negro ou porque eu entendo de direito? Então o Lula não tem noção dessas coisas, ele gosta da primeira coisa. Ele nomeou também o primeiro-ministro, como falávamos aí, o ministro Lupe, que fica fazendo declarações de amor aí na tribuna do Congresso. Ineditismo, em princípio, não é nada. Agora, o que me espanta é o seguinte, existe um inquérito, o inquérito das fake news não poupa ninguém.
aí tem que pegar o Lula. Essa declaração dele sobre o Alckmin, isso aí é uma mentira. Está aqui, está provada. Ele nega que o Alckmin tenha feito o que o Alckmin anuncia num vídeo. Como sabemos, no Brasil, se um vídeo permanece no ar, é possível a prisão em flagrante perpétuo. O autor pode ser preso em flagrante. Está aí o Lula dando sopa, à espera de uma visita às 6 da manhã. Ninguém é poupado, então é por aí. Sobre mulheres, a Flor de Lis também é mulher, está aí. Ela representa alguém, algum de vocês, algum de nós? Não, é uma bandida que se elegeu. Elegemos o homem da motosserra, o primeiro que matava com motosserra. Então, acabar com essas bobagens brasileiras. Outra coisa, não tem nada a dizer o ministro Lewandowski, ele presidiu, ao lado do bandido Renan Calheiros, a sessão que aprovou o impeachment da Dilma. Ele é golpista? Tem nada a dizer? O que eu li no jornal é que ele será consultado pelo Lula sobre a nomeação do seu substituto. Ele vai desenhar o perfil que ele acha ideal, tá, para a escolha do seu sucessor. E ele não tem nada a dizer. Ele deve perguntar ao Lula, pelo menos, por que ele é acusado de golpista. Ele não só presidiu a sessão, como fatiou irregularmente, inconstitucionalmente, o impeachment. Permitiu que a Dilma fosse candidata, mantivesse os direitos políticos, foi candidata ao Senado enfrentando o Rodrigo Pacheco e perdeu. Foi caçada pelo eleitorado mineiro. Agora, neste momento, eu não sei se seria melhor os mineiros terem enviado ao Senado a Dilma ou o Rodrigo Pacheco. A Dilma, pelo menos, nos divertia, porque foi a primeira presidente da história que ficou 5 anos sem dizer coisa com coisa. Também é o ineditismo. E, por último, eu não entendo como os jornalistas de hoje reagem a isso aí. Eu sou do tempo, não faz tanto tempo assim, em que quando acontecia esse tipo de... surgiam fatos desse quilate, você não precisava pautar ninguém. Os jornalistas iriam perguntar ao Lula, peraí, esses 7 aqui, o senhor nomeou apesar de serem golpistas? Iam perguntar para os golpistas, o senhor não fica ofendido com a declaração do presidente? Não, eles continuam tratando o Lula como uma figura intocável, tá? Porque daqui a pouco eles vão dizer que o Lula também é culpa do Bolsonaro. Augusto, e curioso que nesse contexto todo, né, diante da declaração do Lula, porque o impeachment da Dilma teve a digital, a chancela, a assinatura do Supremo Tribunal Federal. Sim. E nós não lemos em lugar algum a expressão é um ataque à instituição. Engraçado isso, né? E ato antidemocrático. Perfeito, Ana. Eu sugiro que a gente exiba essa sequência de vídeos aqui que a produção preparou toda vez que o Lula insistia aí nessa farsa do discurso do golpe. A gente pode incluir outros também. Perfeito. Vamos revisitar mais vezes. Bom, estamos aqui ao vivo na plataforma Rumble, quase 40 mil pessoas nos acompanhando ao vivo. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Nós já chegamos a 117 mil inscritos. A gente lançou a nossa campanha para chegar a 150 mil aqui na plataforma do Rumble. E para isso a gente precisa do seu apoio. Então divulgue a nossa plataforma nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, de Telegram. Muita gente ainda não sabe que nós estamos por aqui. E a gente precisa fortalecer a nossa
plataforma aqui no Rumble, além do Oeste Sem Filtro, também o Oestecast, Estúdio Oeste, As Liberais, toda a grade de programação agora você encontra reunida na plataforma Rumble. Não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário e se inscrever aqui no nosso canal. E um alerta muito importante, pessoal, a exibição do Oeste Sem Filtro e dos outros programas aqui da Revista Oeste em plataformas como o YouTube podem causar prejuízos aqui para a nossa empresa. A questão é muito séria e a gente pede para quem está fazendo isso, ainda que seja com boas intenções, que pare imediatamente para que a gente não tenha problemas na justiça. Nós transmitimos todos os nossos programas exclusivamente pela plataforma do Rumble. Então a gente pede a você que está nos acompanhando que faça esse alerta também para outras pessoas, que só nos acompanhem por aqui, por essa plataforma, porque outras transmissões acabam por nos prejudicar. E Paula, muita gente tem perguntado como é que faz para chegar, né, ao programa. É bom que se explique, porque não é complicado. Não, a plataforma é muito similar ao YouTube, por exemplo. Rumble se escreve Rumble, né? R-U-M-B-L-E, para quem está só nos ouvindo, Rumble. E nós também deixamos uma tarja ao vivo no site da Revista Oeste, revistaoeste.com. Lá você, com um clique, tem um acesso rápido aqui na nossa plataforma. Também no Twitter oficial da Revista Oeste você consegue acompanhar o nosso programa. Para se inscrever é muito simples e você precisa confirmar a sua inscrição ou por e-mail ou pelo seu telefone celular. Mas é muito simples e rapidamente você pode fazer parte aí da nossa comunidade da Revista Oeste. Agora, 18h45. O Brasil terá de aguardar 4 anos para saber quem comeu e bebeu de graça na festa da posse presidencial organizada pela primeira-dama Janja. Isso porque o presidente Lula impôs sigilo a informações sobre a recepção que reuniu 3.500 pessoas no Palácio Itamaraty em 1º de janeiro. Diferentes chefes assinaram 26 opções do menu e 4 de sobremesas. Os dados foram solicitados por meio da Lei de Acesso à Informação pela coluna Radar da revista Veja. O Ministério das Relações Exteriores negou o pedido com a justificativa de que as informações supostamente poderiam, abre aspas, colocar em risco a segurança do presidente e vice e respectivos cônjuges e filhos, fecha aspas. Fabi Barroso, Lula criticou muito, né, o ex-presidente aí, Jair Bolsonaro, diversas vezes pelo sigilo no acesso às informações do governo federal e agora usa essa justificativa para colocar em sigilo informações da sua festa de posse. Eu fico assim até indignada porque o Lula cometeu algo muito ilegal quando ele violou e divulgou o sigilo da Michelle Bolsonaro, né? Então, a ex-primeira-dama, porque justamente ele até pediu uma consulta para os órgãos, né, oficiais ali da Justiça para saber se ele poderia fazer isso. Ele não esperou e acabou divulgando. E que nós obtivemos? Que quem visitava a primeira-dama era a sua manicure, a sua personal stylist, né? Nada demais e assim com uma frequência absolutamente normal. Agora, para se contrapor e querer evocar aí a lei, né, de sigilo para dizer que corre risco, mas é bem diferente, porque a gente já sabe, 16 chefes, né? Imagina que menu mais nobre para 3.500 pessoas pagas com o nosso dinheiro suado, que também agora vai ser dividido lá, provavelmente, com os argentinos, né, por uma definição do novo pensamento. Isso é o pensamento socialista, comunista, que para eles tudo, e para nós, nem que seja a informação, nada. Isso não importa também, se está violando lei, é possível sim colocar sigilo, mas não dessa forma aí de uma festa de arromba e que todo mundo sabe quem foi, quem não foi, né? Fizeram muita exibição. Então eu vejo um verdadeiro desrespeito com o dinheiro público e também com a moral brasileira, né? Que foi tão assim judiada, eu diria, quando foi a questão do Bolsonaro, que ele chegou a explicar que realmente era para resguardo, e hoje a gente sabe, né? Porque realmente aquelas pessoas não eram públicas, eram pessoas que prestavam serviço constantemente à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Então, bem diferente. E a mídia, né, está no seu silêncio habitual, a não ser exceção da própria
radar aí que convidou, né, a fornecer essas informações e obteve um sonoro não. E por que não? Porque não queremos. Né? Com o judiciário do seu lado, tudo fica mais fácil. E aí, Ana, vamos ficar 4 anos sem saber o que estava lá no menu. 26 opções, 4 de sobremesas. E brincadeiras à parte, quanto custou essa farra toda, né? Essa farra feita com o nosso dinheiro, mas eu tô travada? Para mim aqui eu tô travada. Tá travada. Travou a imagem da Ana? E aí, Augusto? Passo pro coronel Augusto. Vou passar aqui pro Augusto. Tranquilo. E aí, Augusto? Bom, o Lula vive tendo problemas com primeiras damas e segundas também, né? Como no caso da Rosimério Noronha. Vamos lá. Agora a Janja, ela acha que primeira dama é cargo público mesmo. Ela já participou de uma reunião do Ministério. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu no Brasil. O Brasil comentava como um fato assim, muito surpreendente uma entrada na sala de reuniões do Ministério da primeira-dama Maria Tereza Goulart, que ela entrou para mostrar um disco que ela tinha acabado de receber, autografado pelo Frank Sinatra. Ela era uma garota, tinha 22 anos, 21, e teve esse gesto. Imagine o que disseram disso os adversários do João Goulart. Agora, a Janja, ela ocupa um cargo, ali, ela dá palpite, nomeia ministros, então ela pediu que a gastança ficasse sob sigilo. O Lula não tem a menor dificuldade em lidar com isso. A Rosimério Noronha, que foi nomeada pelo Lula chefe do gabinete da Presidência da República em São Paulo, aqui na Paulista, no prédio do Banco do Brasil, ela está aí, as delinquências do casal estão sob sigilo há 11 anos. O Lula nunca tocou no assunto. Ela fez mais de 20 viagens como passageira clandestina em aviões da FAB, portanto, aviões que são nossos. O comandante do avião é obrigado a divulgar a relação de passageiros. Quando entrava na comitiva a Rosimério, dá para imaginar que trabalho ela ia fazer, o nome dela não constava da lista que saía no Diário Oficial. Por quê? Porque não podia ser lida essa lista, ou não podia saber da presença dela na lista, a primeira-dama oficial, que era a Marisa Letícia. Marisa Letícia preferia viajar à Europa, tinha ficado mais refinada. A Rosimério topava a viagem para qualquer lugar, então países africanos, ela conheceu e também foi para Portugal. Tanto eu não estou invadindo a privacidade de ninguém, que a Janja nunca, a Rosimério nunca procurou esconder isso aí. Quando o avião chegava à velocidade cruzeiro, ela saía lá do banco de trás e se dirigia aos aposentos presidenciais sem voltar. Que tal? Dá para imaginar que tipo de debate travavam aí sobre grandes assuntos ligados ao futuro do Brasil. Eu tenho todo o direito de cobrar isso porque viajou com o nosso dinheiro, gastaram o nosso dinheiro e não se pronunciou sobre isso. Não, que é isso, invadindo a privacidade. Faça o que quiser, Lula, desde que não gaste dinheiro dos impostos. E é isso que aconteceu. Tá, o Instituto Lula não tem nada com a gastança do Instituto Lula, que contratou 20 advogados para defender a Rosimério, em silêncio ali. Ela acabou absolvida, claro, o Brasil absolve tudo, tá? Menos inocentes. O Lula não fala no assunto. Nenhum jornalista jamais ousou fazer uma pergunta a respeito. Então não são jornalistas, são militantes que admiram as proezas noturnas ou diurnas do chefe da seita, que tem um condenado por corrupção como seu único Deus.
Ana, eu vou ler aqui um trecho da resposta do Ministério das Relações Exteriores à revista Veja, que eu achei curioso, abre aspas. Não serão atendidos pedidos de informação que sejam desarrazoados, isto é, que se caracterizem pela desconformidade com os interesses públicos do Estado em prol da sociedade. Fecha aspas. E aí, Ana, como é que fica o princípio da publicidade, que é um dos princípios da administração pública, né, que tem como objetivo dar transparência e prestar contas à sociedade? Eu acho que o desgoverno adora o né? Como é que eles escreveram aí, Paula? É bonita a palavra. É bonita, não é? É. Eu vou repetir aqui. Vale a pena, vale a pena. Não serão atendidos pedidos de informações que sejam desarrazoados. Desarrazoado. É desarrazoado esse pedido que você fez, viu, Ana Paula Henkel? Desarrazoados, desinformação, tudo faz parte de um desgoverno. Tá certo. Porque enquanto o Lula gasta o dinheiro dele como cidadão num casamento que custou milhões, e todos nós sabemos disso, aí é problema dele. Tudo bem que o pai dos pobres, ele é, na verdade, a mãe dos ricos, né? Relógio de 100 mil reais no braço, jatinho para baixo para cima, né? Até Photoshop foi usado durante a campanha para tirar o relógio de 100 mil reais do braço do Lula. Agora, não acredito que seja desarrazoado. Como é que é mesmo? Que complicada essa palavra, hein? Desarrazoado. Desarrazoado. Um pedido dos cidadãos que querem saber o que está acontecendo com o nosso dinheiro. Nós estamos falando de uma festa, né, de posse, que agora vai ficar sob sigilo. O medo é o que pode acontecer, os números que serão escondidos, maquiados, com o senhor Jean Paul Prats na Petrobras, o senhor Aloysio Mercadante no BNDES. E aí? A gente vai pedir que os números sejam colocados a limpo, que sejam divulgados de maneira idônea, de maneira correta, como deve ser em qualquer democracia saudável. O Congresso vai pedir algumas coisas, né, alguns esclarecimentos, como é ali o certo, né, os três poderes, um mexendo com o outro no contexto da ferramenta ali de freios e contrapesos, o checks and balances. E aí, parlamentares serão acusados de pedidos... De novo, Paula, eu deixo para você. Desarrazoados. Tem desarrazoados. Isso, desarrazoados. A Fabi conhece bem esse termo. E tem desconformidade também. Só não uso desconformidade. Só não uso o desavergonhado. Só não uso o desavergonhado. E aí, quando esses parlamentares pedirem números, estatísticas, documentos das nossas empresas, dos nossos... né, do nosso contexto financeiro, fiscal, eles virão com essa desculpa aí, esses parlamentares precisam ser calados porque eles estão com esses pedidos desarrazoados aí. Não, é um perigo. E olha só, a nossa produção conseguiu uma cópia... Augusto, a nossa produção conseguiu uma cópia do cardápio, do menu que foi servido no dia 1º. Vou pedir para a gente exibir na tela. Vamos lá. Então temos aqui algumas iguarias, não sei se dá para ler bem aí, mas... Está um pouco longe. Croquete de carne com mostarda escura, cestinhas recheadas com bobó de camarão, polenta com ragu de rabada e agrião, moqueca de robalo com farofa de castanha do Pará. Que mais? Saladinha de bacalhau. Escura, clara não deve. E essa, torradas com creme de queijo ao lemon pepper e camarão. Que maravilha. Crispy de carne do sol nas natas sobre torradinha. Olha, e isso, na verdade, é um complemento já à história do próprio Supremo Tribunal Federal e as lagostas que nós pagamos, os vinhos portugueses, espanhóis, caríssimos, caríssimos. Ou seja, nós estamos bancando uma verdadeira festa para essa gente. Imagina o que será feito do nosso dinheiro nessas festas, reuniões e comemorações com 37 ministérios. É uma farra mesmo, né?
18 horas e 58 minutos, a gente segue com mais informações aqui no programa Oeste Sem Filtro, porque o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, criticou as empresas de aplicativo. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, ele disse, abre aspas, nós acompanhamos a angústia dos trabalhadores de aplicativos, que muitas vezes têm que trabalhar 14 horas, 16 horas por dia para poder levar pão e leite para casa. Isso, no meu conceito de trabalho, beira o trabalho escravo, fecha aspas. Luiz Marinho defende a regulamentação dos aplicativos. O ministro disse que vai instituir um processo de negociação com as empresas para estabelecer padrão de remuneração e de proteção social. A regulamentação atingiria aplicativos como Uber, iFood, entre outros. Coronel Gerson, gostaria de ouvir o senhor a respeito dessa declaração do ministro. Essas tentativas aí de interferência do Estado nas relações de trabalho não costumam acabar muito bem, né? Esse é mais um setor que nós... a bem da justiça e da verdade, foi uma promessa de campanha. Então, muitos que hoje reclamam, ou que talvez pensassem que eles não ousariam, hoje tem que admitir que eles já haviam colocado nas suas propostas, embora nós não tivéssemos naquele momento um plano de governo, né, que me parecia até que talvez esse plano de governo está sendo ainda construído, mas aos poucos sabemos que um dos objetivos era rever a reforma trabalhista feita no governo Temer. Mais que a reforma trabalhista, o que eu acho que falta, talvez, é uma percepção que esse trabalhador não se encontra em um regime de escravidão ou de semi-escravidão, pelo contrário, ele trabalha quantas horas ele deseja para fazer a quantidade ou para trazer os recursos que deseja para a sua casa e até mesmo, às vezes, complementando um outro trabalho. Veja que há uma diferença de modelagem, né? Nós, aqui nos Estados Unidos, é muito comum esses aplicativos de entrega de alimentos, de entrega de compras, de entrega de remédio, mesmo de transporte, como o Uber, mas também nós percebemos que há uma terceirização que acaba perpassando todos os setores de serviços, e há uma profusão de aplicativos e de ideias inovadoras de prestação de serviço com uso de tecnologia. No Brasil, nós percebemos que houve um avanço tão grande que nas comunidades, nos locais mais pobres, houve uma explosão de MEIs, né? Microempreendedores individuais. Me chamou a atenção, por exemplo, que no governo Bolsonaro, uma das ideias do Paulo Guedes foi entregar o auxílio emergencial sem retirar aquela proibição, ou sem impor aquela proibição de aqueles que estivessem trabalhando ou que tivessem uma microempresa, ou, na verdade, serem microempreendedores, que, na verdade, você só pode ter um empregado, o microempreendedor pôde receber o auxílio emergencial e continuar com seu CNPJ funcionando. Então, eu acho que falta uma percepção, talvez, para o ministro, de perceber que as relações trabalhistas mudaram muito. Hoje, o que ele entendia como aquele trabalhador explorado, na realidade, ele é um empreendedor e muitas vezes tem o seu MEI e às vezes tem um parceiro contratado e presta o seu serviço dentro da sua comunidade, não só com transporte, como entrega, como muitas e muitas vezes terceirizando trabalhos parcialmente feitos em momentos em que ele sai do seu trabalho principal, é um complemento. Então, há uma pleiade de novas formas de trabalhar e me parece que talvez o ministro ainda esteja com seu pensamento ainda lá no século passado, nas relações sindicais de um outro período da história. E a história avançou muito, graças a Deus. E depois da entrevista de Luiz Marinho, a Uber respondeu em nota. Disse que existem ferramentas de segurança para limitar o tempo de trabalho. A empresa fornece notificações ao motorista quando ele se aproxima do limite de 12 horas online conduzindo o veículo em um único dia. Atingido esse limite, ele será automaticamente desconectado e não poderá utilizar o aplicativo pelas 6 horas seguintes. Fabi Barroso, gostaria de te ouvir em relação a essa declaração do ministro sobre uma possível regulamentação dos aplicativos no Brasil. Eu acho um tanto desarrazoado
zoado, né, para fazer bastante uso da palavra que eles usaram, né, desajuizado também, porque não tem nada a ver com a realidade. Primeiro que comparar um trabalho aí e ser análogo à escravidão é um tanto ofensivo até. Essas pessoas que estão nesses aplicativos, como disse bem o coronel, pode ser um trabalho permanente ou um trabalho que te ajuda ali. E as reformas trabalhistas, né, que realmente a gente não chegou nem aos pés do que precisaria fazer, mas eu sou grata pela reforma que tivemos, as relações de trabalho hoje mudaram muito. Então, inclusive assim, muitos até optam por fazer 14 horas, por exemplo, de um trabalho e depois descansar por 24 horas, né? Fica a cargo de cada pessoa. E esses aplicativos, no Brasil, eu não sei se eles vão sobreviver, porque como se não bastasse a pressão dessa legislação trabalhista, que é arcaica, que não olha, né, de fato para o trabalhador e fica inventando condições que não são desfavoráveis ao trabalhador, porque nada pior do que não ter trabalho, não ter posto de trabalho, a gente também observa que é tudo um populismo barato, porque se é ruim, talvez seja um trabalho, inclusive, de passagem, né? Então, é assim, é muito difícil a gente achar algum tipo de congruência nesses discursos que já é um tanto vintage, que tem tudo a ver com o movimento sindicalista, porque se sabe que, no fundo, querem voltar o imposto sindical. Então, todas essas discussões que têm a ver com legislação trabalhista, quando você vai estudar a fundo essa parte jurídica, você vai dar de cara com a intenção de que eles não aceitam mais a imposição, né, a ausência de imposição do imposto sindical, que é muito simples. Sindicato que funciona, as pessoas por si só também vão contribuir e tem que ser mantido assim. Então, o que a gente está vendo é uma choradeira antiga de que não tem nada a ver com trabalho análogo à escravidão. Escravidão, hoje em dia, é ficar sem emprego. Agora, 19 horas 5 minutos, estamos ao vivo na plataforma Rumble. Eu quero anunciar uma novidade para você que está nos acompanhando, especialmente população do estado do Paraná, que a partir do dia 30 de janeiro, próxima segunda-feira, a gente convida todos de Cascavel, Toledo e demais cidades aí do oeste do Paraná para acompanhar ao vivo o programa Oeste Sem Filtro pela 92.3 FM, pela rádio 92.3 FM. O nosso programa, então, será transmitido na rádio para a população ali do oeste do Paraná, Cascavel, Toledo e cidades próximas, Augusto. E fica combinado que marcaremos uma data para que a transmissão seja feita de lá. Faremos o programa em Cascavel. Então, atenção, população do estado do Paraná, a partir do dia 30 de janeiro, segunda-feira, o programa Oeste Sem Filtro será transmitido pela rádio 92.3 FM. A gente aguarda ansiosamente aí essa transmissão a partir da segunda-feira. É isso. Agora, 19 horas 6 minutos, a gente segue com mais informações aqui no programa Oeste Sem Filtro. A madrugada do dia 27 de janeiro de 2013, um domingo, mudou para sempre a história de Santa Maria. Um incêndio atingiu a Boate Kiss, no centro da cidade, deixando 242 mortos, 636 sobreviventes e marcas que permanecem vivas para sempre na memória da comunidade. A tragédia é resultado de uma sucessão de equívocos. Tudo estava errado naquela noite. A superlotação da casa, o uso de um artefato barato em um ambiente fechado, o revestimento de uma espuma tóxica e altamente inflamável, a falta de extintores de incêndio e de sinalização adequada. Com o conhecimento e a negligência da prefeitura da cidade, do Corpo de Bombeiros e até do Ministério Público, a discoteca funcionava de maneira irregular com alvarás vencidos. Passados 10 anos, não há ninguém responsabilizado criminalmente pelo desastre. O Tribunal do Júri, que havia condenado 4 réus por homicídio em dezembro de 2021, foi anulado no ano seguinte. O luto das famílias permanece. Coronel Gerson, gostaria de ouvir o senhor. Hoje completa 10 anos aí da tragédia da Boate Kiss em Santa Maria. Nenhum réu foi condenado criminalmente até agora. Essa é uma característica da nossa justiça, antes mesmo daquela imoralidade que foi feita em relação
ao presidente Lula para torná-lo elegível, em que se reviu a questão até mesmo da prisão de segunda instância. Por que eu digo que é anterior? Porque essa morosidade da justiça no Brasil e essa dificuldade de punir responsáveis, e veja, não se fala de nenhum responsável ou de um criminoso doloso. Parece que está bastante evidente que todos os responsáveis ou aqueles que foram julgados culpados são culpados por uma série de negligências, de imperícia, de imprudência mesmo, mas não necessariamente houve a vontade ou o desejo de cometer aquele assassinato coletivo, aquela verdadeira tragédia em uma cidade universitária, onde havia um monte de filhos de jovens daquela cidade e de outras da região, porque Santa Maria é um centro universitário, era uma festa muito frequentada pelos estudantes e que atrai estudantes, na verdade, de todo o estado. O que nós percebemos é que não só o Brasil tem essa dificuldade de lidar com a justiça, como existem também muitos artifícios. E hoje nós vivemos no Brasil uma situação extremamente vergonhosa, porque qualquer pessoa que tenha dinheiro no Brasil, qualquer pessoa que tenha capacidade de pagar bons advogados, ela jamais será responsabilizada por qualquer crime. Eu digo qualquer crime mesmo, desde assassinato, crimes hediondos, porque com a jurisprudência que nós temos hoje, a pessoa, para ter a sua condenação transitada em julgado, ou seja, no Brasil, nós teremos que passar por um processo com todas as chicanas, todas as possibilidades de recursos, perícias, embargos, que levaria 10, 20, 30 anos. Então, hoje, a Fabi pode nos explicar isso até de uma forma melhor, mas o fato é que qualquer criminoso com dinheiro ou que possa pagar bons advogados, ele poderá, inclusive, admitir a sua culpa, mas jamais será levado à cadeia e jamais será responsabilizado, porque prescreverá ou até mesmo o próprio réu já estará morto quando esse processo acabar. Lamentavelmente, é o que nós percebemos que aconteceu ali em Santa Maria. A única coisa que nós podemos agradecer àquele processo é que muitas das medidas e dos cuidados em relação a locais públicos foram modificados e procedimentos depois daquele sacrifício coletivo ocorrido ali naquela cidade do Rio Grande do Sul. Fabi Barroso, para o leigo é muito difícil entender, né? E também para os familiares envolvidos, enfim, na tragédia, como 10 anos depois nenhum réu foi responsabilizado criminalmente. Para os operadores do direito também. E aqui eu só queria esclarecer que nesse caso da Boate Kiss, os que foram indiciados, eles foram já, foi até a condenação que foi anulada, mas o dolo ali é dolo eventual, então não tem essa questão de não ter culpa, né, na modalidade culposa, isso já foi caracterizado. É a mesma vertente de que se você dirigir embriagado e você produzir o resultado morte. Então, você realmente, né, você imagina aquilo e dá de ombros. Então, foram tantas imperícias, tantos atos ali que culminaram por essa tragédia que levou 242 vidas de pessoas jovens, né? Isso diretamente, fora as indiretas, pessoas que estão até hoje com resquícios absurdos, né, em seu próprio corpo ou na sua mente também. Teve um processo absurdo contra a Associação de Pais, né, de Santa Maria. Então, o que eu vi nesse processo é o resumo do quanto é triste e quanto é injusto a nossa justiça brasileira. Então, a demora do tempo, que nem agora o recurso está nas contrarrazões. Para chegar isso em Brasília, demora-se mais do que um ano. E aí a gente, por outro lado, é obrigada a comparar e ver esses julgamentos políticos, quem tem interesse de políticos, que já chega no balcão ou do STJ ou do STF, que é lá em Brasília, e já tem
é prontamente julgado. E as famílias dessas pessoas que não vão ter ressarcimento civil jamais, né, porque não tem mais como ressarcir, mas ao menos ver essas pessoas cumprirem penas, porque é o fechar do caixão dessas mais variadas vítimas e da dor, gente, de muitas e muitas famílias. Teve suicídio após isso, então é um caso gravíssimo da nossa justiça e que mostra bem como a gente precisa melhorar e como a gente é desumano quando se trata apenas com a justiça dos homens. Eu diria à família que a justiça divina, neste caso, fará a justiça verdadeira. Augusto Nunes, outro fato que chama atenção nesse caso é que os 4 réus que foram denunciados são 2 integrantes da banda e os 2 sócios da boate. O poder público, que sabia, tinha conhecimento e foi negligente e conivente com o funcionamento de uma boate que estava irregular, não foi denunciada, né? Cadê os fiscais, a prefeitura, o Corpo de Bombeiros, inclusive o Ministério Público, que sabia e permitiu o funcionamento de um estabelecimento totalmente irregular? Olha, é desoladora, Paula, a esquizofrenia da justiça brasileira. Quando você tem a culpa formada, provas, se reúne provas que apontam os responsáveis, ainda assim, o que vigora, o que prevalece é a leniência e a lentidão da justiça. A justiça tarda e falha nesses casos. É o que vem acontecendo com o Brumadinho, é o que vem acontecendo com a tragédia de Mariana e é o que acontece com a tragédia da Boate Kiss. Todo mundo sabe o que aconteceu, está clara a culpa de cada um, né, dos responsáveis e, no entanto, a justiça não funciona. Ao mesmo tempo, a injustiça anda em velocidade de Fórmula 1. Neste momento, estão em liberdade culpados comprovados pelo que houve na Boate Kiss. Simultaneamente, estão presos centenas de brasileiros que não sabem que crime cometeram, até porque o crime não existe. É o que acontece com a multidão de prisioneiros que existe em Brasília, acusados de vagamente de terrorismo e atos antidemocráticos, que é um tipo de crime que não se lê em nenhum texto legal em vigor no Brasil. Vou contar só um caso que resume a angústia das famílias aí. Existe uma garota de uma cidade mineira, 20 e poucos anos, que foi presa quando o ônibus se aproximava ali do local da manifestação diante de uma dependência militar. Foi presa, foi levada para aquele campo de concentração e agora continua presa. Eu fui informado disso, algumas pessoas me procuraram e disseram que seria necessário. O que eu achava de divulgar, de noticiar a prisão dessa moça, para que as pessoas soubessem, mais pessoas soubessem onde ela está. A família tem medo de divulgar essa informação, temendo represálias de uma justiça que deveria ser um fator de tranquilidade quando funciona para qualquer família. A menina presa tem razão, ela tem medo, a família tem medo de dizer que ela tem razão, porque isso pode ser considerado também um ato antidemocrático. Então, de novo, o Brasil precisa voltar urgentemente à normalidade. O Brasil de hoje não é uma democracia e precisa funcionar como tal. Não é uma democracia porque existem presos sem julgamento por motivos políticos. Em qualquer país em que isso aconteça, ninguém tem o direito de considerar que vive num regime democrático, a menos que queira fazer disso um argumento oportunista, cafajeste e mentiroso, como fazem tantas autoridades que nem precisam ser aqui identificadas.
E o ex-ministro da Casa Civil do primeiro governo Lula, José Dirceu, tem dado opiniões sobre os últimos acontecimentos no Brasil. O condenado no Mensalão e na Lava Jato deu uma entrevista ao site progressista Opera Mundo. Depois das manifestações de 8 de janeiro, ele acredita que o papel das Forças Armadas deve ser rediscutido. Pretende até que os militares voltem para os quartéis, absolutamente não declarem, façam e atuem politicamente, muito menos do ponto de vista político partidário. Agora, no momento, eu acredito que a tarefa imediata, certo, é rediscutir o papel da defesa nacional, papel do Brasil no mundo, papel das Forças Armadas, frente à nova realidade internacional, e que eles voltem aos quartéis, saiam das estruturas de governo. Eu já dei minha opinião sobre o GSI, nem vou falar sobre a BIM, sobre o comando do GSI, porque é evidente que... Coronel, quero a sua avaliação. O senhor enxerga aí uma crise de confiança entre o atual governo e as Forças Armadas nesse momento? Sim, existe essa crise de confiança e ela não deixa de ter uma raiz no próprio governo Bolsonaro, de fato. É interessante que alguns dos meus seguidores nas redes sociais, ali no Twitter, eles me chamaram a atenção essa semana de alguns comentários que eu fiz e alguns interpretaram que eu estaria elogiando o José Dirceu. Na verdade, o que eu fiz foi reconhecer que todo esse argumento que ele tem de um redesenho para as Forças Armadas, ele vem de um planejamento meticuloso que acontece logo após o impeachment. Isso está documentado, em que o Partido dos Trabalhadores faz uma análise da conjuntura e tenta redesenhar uma estratégia e identifica alguns dos anteparos ou dos obstáculos para a retomada do poder e para a implementação dos seus projetos. Um desses obstáculos são as Forças Armadas, ou seja, o papel das Forças Armadas, que o próprio José Dirceu planeja redesenhar, como ele diz, passa, por exemplo, com a redefinição da garantia da lei e da ordem, que está no artigo 142, e que ele entende, e inclusive o ministro da Justiça, Flávio Dino, já começa a se movimentar, de modo a que esse papel seja retirado das Forças Armadas e seja redistribuído por uma Força Nacional ou uma Guarda Nacional. Esse papel, ele traz um perigo bastante conhecido, porque nós temos a Guarda Nacional Bolivariana na Venezuela, que é uma quarta força armada que se transformou numa polícia política que atua contra a sua população na contenção, inclusive, de insurgências, de insatisfação e de manifestações políticas. Temos também, e ele fala sobre isso, a necessidade de redesenhar as escolas militares, os processos de promoção, ou seja, ostensivamente, o senhor José Dirceu, ele coloca que as Forças Armadas no Brasil são uma resistência, um freio à visão progressista, socialista ou marxista do Partido dos Trabalhadores e do seu projeto aqui para o nosso entorno geopolítico, ou aí do Brasil, do entorno geopolítico. Então, de fato, ele fala hoje sobre uma nova fase em que as Forças Armadas estariam envolvidas na defesa da pátria de uma visão um pouco mais ampliada ali no entorno geopolítico do Brasil, fala em retomar o Conselho de Defesa Sul-Americano dentro daquela ideia de Unasul. Nós já vimos agora nessa última reunião se falando novamente de trazer a Venezuela, aproximar a Bolívia do Mercosul e de retomar aquele projeto anterior da Pátria Grande ou de uma região em que o socialismo do século XXI, se é que a gente possa considerar isso um avanço, na verdade, possa ser disseminado para toda a América Latina dentro de um conceito de defesa dessa região. Existe uma série de questões, existem questões que o próprio José Dirceu ele coloca misturada com certo nacionalismo, mas a verdade é que o PT identifica com razão que as Forças Armadas brasileiras ainda são um grande obstáculo ao avanço das suas pautas. Quer complementar rapidamente, Augusto? Rapidamente, muito oportuno o comentário
do coronel, muito oportuno. Só queria acrescentar o seguinte, o Zé Dirceu, na entrevista que deu, analisando as razões do fracasso, da derrota do PT, disse que um dos erros mais graves cometidos pelo partido foi não ter promovido oficiais simpáticos à sigla, ao Partido dos Trabalhadores. Isso diz tudo. O que ele pretende é politizar as Forças Armadas, né, que são profissionais, agem profissionalmente no Brasil. Agora, ele deve ter, né, coronel, muita autoridade para falar sobre o assunto, porque a experiência militar dele, que eu vivo lembrando qual é a seguinte, eu chamo ele sempre de guerrilheiro de festim, porque ele fez um cursinho de guerrilheiro em Cuba, e evidentemente um país falido, como é o regime comunista criado pelo Fidel Castro, não vai gastar chumbo, né, com José Dirceu querendo fazer guerrilha do campo. Ele só atirou com um chumbinho. Então, quando houve aquela despedida, quando ele foi demitido e substituído pela Dilma Rousseff, eu achei muito engraçado um se referir ao outro como camarada de armas, porque eles não sabem a diferença entre o gatilho e a coronha, né? Nunca. Tanto que o Zé Dirceu, ao desembarcar no Brasil, clandestinamente, para fazer a guerrilha do campo, preferiu a guerra conjugal numa cidade do Paraná, onde ele se casou com um nome trocado e só revelou quem era quando já tinha um filho de bom tamanho e a mulher descobriu que tinha casado com um guerrilheiro que nunca soube o que dá o tiro de verdade. Agora são 19h24 e a edição 149 da Revista Oeste, que saiu hoje no site da revistaoeste.com, traz na coluna de Bruno Meyer que o mercado editorial está sentindo os efeitos da crise das lojas americanas. A rede varejista sempre foi um importante meio de vendas de livros no Brasil e atingia municípios brasileiros que não possuíam livrarias. Além da venda física, Americanas e a Amazon são as maiores compradoras de livros para revendas online do país. Americanas é também a segunda maior plataforma de vendas online de livros escolares, atrás apenas da Amazon. Com a recuperação judicial, o futuro da varejista é incerto. Ana Paula Henke, eu quero te ouvir, a gente comentou aqui no programa em algumas oportunidades aí a crise das lojas americanas e como ela se estende, como ela contamina vários setores, agora o mercado editorial que também sofre com essa crise da varejista. Paula, eu acho que podemos puxar o próprio assunto da Boate Kiss, né? Nós falamos também de Brumadinho essa semana, de Mariana, é o país que coroa a impunidade, que coroa as ações ilegais, as ações erradas, porque um caso como esse das lojas americanas aqui nos Estados Unidos, alguém ia pagar a conta, né? Muitos apodreceram na cadeia, ficaram velhinhos na cadeia, morreram na cadeia, e no Brasil o que vai acontecer? Né? Então, essa coroação da impunidade, e de uma certa forma foi o que o brasileiro questionou muito na eleição de 2022, né? O caminho, por que a lei ela é tão impiedosa para crimes pequenos ou também para aqueles crimes que não foram investigados, né? Suspeitos, né? de alguns crimes que estão ainda sob investigação, mas que têm a sua prisão decretada de uma maneira arbitrária, e ali eles ficam durante muito tempo. E para essas pessoas, né, os grandes, os que têm equipes de advogados, os que têm contatos, a impunidade ela está sempre, né, pairando sobre esses casos, e isso desanima o brasileiro. Por isso que desde 2021, eu nunca vou me esquecer, no 7 de setembro, na Avenida Paulista, eu estava lá, 2021 e também 2022, a quantidade de cartaz das pessoas pedindo respeito à Constituição,
respeito às nossas leis. Então, acho que a Fabi, vou até jogar rapidamente para a Fabi, Paula, se você me permite, quando um parlamentar propõe mais um projeto de lei A, mais um projeto de lei B, eu acho que nós já temos leis, mas elas não são, como o americano fala, reinforced, elas não são executadas e aplicadas da maneira como elas têm que ser aplicadas e executadas. E aí, nessa cadeia das lojas americanas, como em qualquer outra cadeia da impunidade ou de um Estado muito grande, onipotente, que manda e desmanda, que comete ilegalidades, quem vai ser prejudicado lá na ponta? Os pequenos, os menores, como sempre. E uma última informação que chegou aqui para a gente, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou nesta sexta-feira à Procuradoria-Geral da República um pedido de suspensão da posse de 11 deputados federais que teriam participado dos atos de vandalismo de 8 de janeiro, em Brasília. A solicitação é do grupo Prerrogativas, formado por advogados de esquerda. Bom, agora é 19h29, a gente está encerrando mais uma edição do programa Oeste Sem Filtro. Quero agradecer muito a participação do Coronel Gerson, que estreou aqui conosco. Muito obrigada pela sua participação, Coronel, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, eu me sinto realmente honrado, né, de estar ao lado da lenda aí do Augusto Nunes. E uma satisfação reencontrar a Ana Paula, ela talvez nem lembre disso, porque ela era uma menina ainda. Quando ela treinava ali no ginásio Leite de Castro, eu era instrutor de esgrima e ela ficava treinando ali, ainda no tempo de seleção de vôlei, e já fazem alguns anos, né? Hoje ela já é uma mulher formada numa outra atividade em que ela também tem expertise. E reencontrar a Fabi também, e conhecer você, Paula, que foi a primeira vez que eu estive ao seu lado aí nesse programa, e te agradeço muito, e agradeço ao Oeste pelo convite, parabenizando essa revista sensacional que tem ocupado um espaço importante na direita e reverberando, né, a voz conservadora e liberal. Nós que agradecemos, quero agradecer também a companhia de Fabi Barroso, mais uma vez aqui conosco. Fabi. Agradeço muito e também quero fazer as minhas próprias palavras aí, como fez o Coronel. É uma honra estar nesse timaço, né? Para mim, o Augusto Nunes é o mestre, como diz a Ana, que é uma campeã brasileira no esporte e também na mídia. Então, o trio fabuloso, que por enquanto o Fiuza está, né, de férias, mas voltará em breve, também faz parte desse timaço. Então, uma honra e muito obrigada pela oportunidade. Vou deixar aqui para o pessoal realmente se inscrever, ajudar a gente a divulgar a importância, né, dessa mídia que está resistindo aí à liberdade, a verdadeira liberdade no Brasil. Isso é muito importante. Querida Ana, sextou mais uma vez, obrigada pela companhia da semana. Sextou, obrigada pelas palavras, Fabi. A Fabi, eu costumo falar para os amigos que a Fabi é o terror das feministas, porque é linda, inteligentíssima, cheia de conteúdo. Fabi na tela, as feministas e a esquerda fica empolvorosa. Meu Deus, tudo numa mulher só. Obrigada, Fabi, pela companhia mais uma vez. Nossa querida âncora, Paula, mestre Augusto Nunes e Coronel, bons tempos ali na Urca, realmente foram muitas boladas do Bernardinho, olha, muito treinamento, muita disciplina, mas tá aí, foi uma geração que deixou saudade. E já que é sexta, Paula, eu vou fazer um convite para a nossa audiência. Eu escrevi um artigo na Oeste essa semana, que foi ao ar hoje, sobre Saul Alinsky, que é um mentor de Barack Obama e foi o primeiro nome, como essa semana foi aniversário de morte do professor Olavo de Carvalho, eu conheci Saul Alinsky através do Olavo e eu não acreditei o que de fato significa o legado perverso, nefasto de Saul Alinsky. Então eu recomendo muito para as pessoas entrarem ali no Rumble ou no YouTube. Coloca ali Olavo de Carvalho, Saul Alinsky, Escola de Frankfurt e entendam o que de fato está em jogo na nossa sociedade. Vai muito, mas muito além de eleições e de escolher um candidato ou outro. A nossa audiência, obrigada pela companhia essa semana. Bom descanso, boa noite, até segunda.
Mestre Augusto Nunes, sextou, obrigada pela companhia aqui no estúdio. Vamos reforçar aqui o convite que a partir de segunda-feira o programa Oeste Sem Filtro vai ser transmitido na Rádio Estúdio 92.3 FM de Cascavel, no Paraná. Quem agradece sou eu, Paulo, pela companhia da chefe, por mais uma semana. Muito obrigado, minhas queridas Fabi e Ana. E quero registrar aí que foi um prazer enorme, né, trabalhar ao lado do Coronel Gerson. Muito prazer mesmo, é uma honra ter o senhor por aqui. Agradeço, claro, a quem nos acompanhou até agora e até a próxima semana. Eu quero deixar um beijo para o Guilherme Fiuza, que segue de férias, para Silvio Navarro, que descansou hoje merecidamente, bom final de semana, e a você que nos acompanha. Lembre-se de fazer a inscrição do nosso canal no Rumble, deixar o seu comentário, o seu like, uma boa noite, um ótimo final de semana e até segunda-feira.